cerebral do paciente, doação de órgãos, lembra disso? O prof falou, né? E aí agora, eu lembro disso, e aí agora a gente começa com as fases de internação do paciente, tá? A gente sai daquela parte bem teórica e a gente começa nessa fase que é a admissão, a internação do paciente, como que se dá isso, né? Então, só para que vocês entendam, quando o paciente vai internar numa UTI, existe uma lista de espera. Agora, atualmente, mais do que nunca, essa lista de espera ela está aí, né, para vocês terem uma ideia, aqui em Porto Alegre, no Gerente, pela central, eu estava olhando essa semana, tinha 230 leitos aguardando, não em Porto Alegre, mas esperando leito pelo Gerente para pacientes internarem na UTI. Então, estava bem, uma lista de espera muito grande. Na normalidade, se a gente não está nessa casualidade da pandemia, nós temos, muitas vezes, essa lista de espera, ela se dá pelo gerente, né, de pedirem esses leitos, e também ela se dá no sentido de, além da espera de leitos, do próprio hospital. Se ele tem uma cirurgia de grande porte, ele vai pedir, o médico vai pedir leito para internar, para o paciente recuperar na UTI. Da mesma forma, pode ser pedido também, por exemplo, para o paciente que está na internação, ou que ele está na emergência. Então, é feita essa demanda. E aí, existe essas 4 fases que a gente diz para esse processo de admissão, que é a fase da admissão propriamente dita, né, que nem vocês estão vendo aqui, a estabilização, a avaliação e a evolução. Como é que se dá, então, cada uma dessas partes, né? A admissão, ela é quando o contato é feito pelo médico, tá? Propriamente dito. Não é o paciente internar. A admissão propriamente dita, a gente caracteriza como sendo o paciente que está aguardando, vou dizer, um leito para internar. Mesma coisa do gerente. Entra em contato e aí vê que tem um leito e aí acaba levando esse paciente, tá? Então, ela é realizada pelo contato do médico. E aí, assim, o médico passa de médico para médico essas informações que são bem sucintas. O que diz o aspecto, as condições do paciente, como que ele está, de uma maneira geral. E aí, com isso, o médico já sabe se tem a disponibilidade de leito e equipamento. Esses dias eu estava assistindo essa semana, eu acordo cedo, 6 horas eu faço 2 vezes por semana, acabo fazendo ginástica. E aí eu peguei e fui fazendo ginástica, eu acordo cedo, e aí coloquei no Bom Dia Rio Grande, eu acho que dá. E aí eu me lembrei, tinha uma entrevista de um médico intensivista, e ele diz o que eu sempre digo. Gente, leito de UTI, vago de UTI, não basta ter só um leito vago. Para UTI se precisa recursos humanos especializados, que saibam trabalhar, e precisa de todo o equipamento. Ele não usou aparato tecnológico, ele usou equipamento, que é o que eu digo sempre para vocês, né? Então, não é só ter uma cama vazia, é muito mais além do que isso, né? Profissionais, com certeza, e qualificados que saibam trabalhar. Não adianta estar botando pessoas que nunca trabalharam, por exemplo, numa UTI para cuidar, vai ficar mais perdido e vai entrar num nível de ansiedade e de estresse, né? Então, para isso, precisa ter informações sucintas dessas pessoas para poder, e aí o médico avisa a enfermeira, tá? Daí vem agora a atuação multidisciplinar, onde o médico avisa a enfermeira que tem um leito, que ele deu um leito para paciente de fora, ou ele deu um leito para o paciente ali no setor ali dentro do hospital. E a enfermeira automaticamente vai disponibilizar esse leito. Em que sentido ela vai disponibilizar esse leito, gente? Ela vai ver se o leito está pronto, se tem os equipamentos ali, se estão funcionando. Existem UTIs que fazem um checklist deste leito. Eu não botei para gravar, vou botar para gravar porque eu sei que vocês gostam, né? O prof acabou esquecendo. Vou botar aqui. Então, existe esse leito, e aí esse leito, ela vai avaliar o equipamento, ela vai avisar a equipe, o técnico que está responsável ali, e deixar tudo pronto.
Aqui tem uma frase que eu gosto muito, que não é minha, isso aqui é uma frase, né, que, aqui, ó, é bem importante isso, tá? A enfermeira, eu mostro para vocês depois, Jéssica, onde vocês conseguem pegar o link. A enfermeira, ela é o principal responsável para agilizar a admissão desse paciente, tá? Por quê? Por que ela é a pessoa responsável? Porque ela é que está lá à frente, à beira do leito. Boa noite, César, tudo bem? Ela que vai fazer com que as pessoas consigam se agilizar no serviço. Quem é responsável pelo setor, pela UTI, não é o médico, gente. As pessoas confundem muito. É o enfermeiro. Digamos que tem um paciente que está internado ali e o paciente está de alta. Isso é bem importante. O paciente ele só vai de alta depois que chamar o familiar. Então, tem que agilizar, né? Não dá para ficar empurrando lá, vamos deixar ir lá para o próximo turno. Não. A enfermeira tem que agilizar para que o familiar venha logo. Ah, eu poderia mandar o paciente para o quarto? Quem dá alta? O médico. O médico dá alta, existem os rounds nas UTIs, né, que eles fazem junto à equipe toda, e aí o médico deu alta. O médico deu a alta, o enfermeiro avisa o escriturário, o secretário do posto, para conseguir um leito na unidade de internação. Geralmente é assim, né, gente? O paciente ganhou alta, ele vai para a unidade de internação, ou para UTI semi-intensiva. Ele não vai ficar direto para a unidade, para casa da UTI, tá? Ele fica na unidade se recuperando até ter condições de alta. Bom, ele vai para a unidade de internação, eu não posso, estou dizendo que não devo, nós estamos num período de pandemia que as coisas tudo pode mudar, mas o que é o correto? O paciente ganhou alta, se chama o familiar, chegou o familiar, desloca o paciente para o quarto junto com a família. Por que isso? Para que o paciente não fique sozinho, para que ele consiga ficar junto com a família ciente que ele está no quarto. Às vezes já aconteceu, eu enquanto enfermeira, que me diziam assim, olha, o paciente está de alta, mas eu não tenho condições de ir porque eu estou trabalhando até tarde, não tem ninguém para ir. Aí a gente pergunta, tu fica ciente, eu posso mandar ele para o quarto, porque a gente precisa do leito? Não, pode, eu estou falando com quem? Ah, tu está falando com a filha dele, eu sou a Morgana, sei lá. E aí, o que a gente faz? Faz uma nota de transferência e comunica que o paciente está indo para o quarto com a ciência do familiar, filha, tal, e que informa que não poderá estar nesse momento lá para receber e que pode transferir o paciente para o quarto. Tem UTIs que nem assim transferem, só quando a família chega. O Hospital de Deus eu sei que faz assim, quanto não chegar, não, tem que vir, nós só vamos mandar. Claro que agora nós estamos numa situação especial, diferenciada, né, gente, precisando de leito, então se o paciente tem condições, muitas vezes acaba podendo ter essa exceção de ir por quarto, tá? Mas e aí, tem tudo, acaba demorando, porque tem o quê? Tem tudo isso assim, ó, família chega, manda paciente para o quarto. Além disso, a gente ainda tem toda a parte do terminal do leito, arrumar o leito para daí sim receber o paciente, tá? Então, a admissão, prestem bem atenção, eu falo isso porque às vezes vocês confundem, e aí falando já hoje em avaliação, vocês acabam trocando. A avaliação, ela nada mais é, a admissão propriamente dita, não é o paciente entrar na UTI, e sim toda a logística que tem para o paciente ir para a UTI, tá? Quando ele chega na UTI, aí sim, daí nós temos a estabilização, tá? O que é estabilização? Aí sim é o que vocês entendem por admissão. É quando ele vem. Então, foi feito contato com o médico, foi feito contato com a enfermeira, foi passado esse plantão, né, via telefone, nota de transferência, está dentro do setor ali, do mesmo hospital, foi feito isso, esse paciente vai vir para a UTI, tá tudo pronto, a enfermeira liberou, pode mandar vir o paciente, e aí estão todos precisando, esperando esse paciente. E aí, assim, na UTI, quem trabalha nessa área, quem nunca viu, vocês vão ver. É uma área que todos acabam meio que se ajudando mesmo, uma área em equipe. Não é assim, esse leito é meu, só eu vou receber o paciente.
Eu digo que é uma bagunça organizada. Por quê? Porque quando o paciente chega, é feito tudo junto ali, que nem vocês estão vendo isso que está descrito no slide, né? A gente acaba fazendo, o paciente chega, e aí, assim, o paciente não chega sozinho, o paciente chega com uma equipe. Muitas vezes a enfermeira leva junto, tá, assim, após a cirurgia de revascularização miocárdica, com certeza, tá praticamente para tudo, é todo mundo ali. E aí tu olha assim, meu Deus, o que está acontecendo que está todo mundo em volta daquele paciente, né, gente? O que acontece? Se o paciente vem o médico junto, muitas vezes vem a enfermeira e vem a equipe e os técnicos trazem o paciente na maca. O paciente não vem caminhando também, tá, gente? O correto é ele vir, esse paciente, numa maca, né? Eu já vi paciente que precisa de leite UTI e chega caminhando. Primeiro, o paciente não deve nem caminhar quando é feito transferência, porque não só para UTI, né? Mas que pode ter risco de queda, tudo certo, é numa cadeira de roda no mínimo, tá, gente? Não carregar o paciente andando, certo? É cadeira de roda, ele pode tropeçar e pode cair, tá? A gente não deve, mesmo que ele esteja na unidade de internação, ele vai fazer um raio-x. Vamos ali, é pertinho, eu levo o senhor, eu acompanho, gruda no meu braço aqui, vamos. Não, é cadeira de roda. Para vocês terem uma ideia, na maternidade, quando a paciente ganha alta, senta a mãe, senta e leva o seu bebê na cadeira de roda, mesmo com alta, até levar para o hospital. É responsabilidade do hospital se acontecer alguma coisa. Da mesma forma, se é pediatria, né? Às vezes, na pediatria, é o bebê que está internado, é a criança, e tem exame para fazer. A mãe senta na cadeira e senta com o bebê ali para levar para fazer o exame, tá bem? Então, chegou o paciente ali na UTI, chegou com a equipe, a outra equipe está esperando, e aí vem a bagunça organizada que eu digo, por quê? Se momentaneamente eles pegam o paciente, tiram da maca, passam para a cama da UTI ali do leito que ele vai ficar. E aí, gente, começa, estão falando, o médico está passando as condições, a enfermeira está escutando, a enfermeira está passando alguns detalhes ali, e a equipe já está, que está recebendo o paciente, já começa a se mobilizar para quê? Para fazer essa estabilização no paciente, que a gente chama. Que aí, o que é? Monitorização à beira do leito. Se o paciente está de pijama, tira a roupa do paciente para se monitorar esse paciente, colocar os eletrodos. Esse paciente, além de ele ser monitorizado, já coloca o esfigmomanômetro para a PA não invasiva dele. A gente vê o nosso próximo tema, é a monitorização à beira do leito, tá? E aí eles já colocam, além disso também, eles já colocam, fazem glicemia capilar, se não tem fralda, eles colocam uma fralda. Então a equipe está toda se mobilizando. E aí tem alguém que está lá e está escrevendo tudo que está fazendo no paciente. Por quê? Para anotar tudo. E aí vem o que a gente fala. A enfermeira também tem outra coisa. Além disso, vocês vão ver que não na unidade de internação, não estou dizendo, mas na UTI, a equipe é muito proativa. O que eu quero dizer com isso? O paciente está disfuncionado, ele está com falta de ar, a enfermeira já deixa o material, o kit de intubação ali para poder, se ele precisar ser intubado. Ele não está sondado, mas na UTI a gente tem sondagem vesical praticamente 100% dos pacientes, porque a gente faz controle de diurese, sonda nasointersticial. Então já deixam tudo pronto ali. Não foi coletado exames, vai ser coletado, já deixam tudo pronto para fazer. E aí é nessa hora que eles estão estabilizando, monitorizando e estabilizando o paciente, tá? E aí o paciente está disfuncionado, às vezes até diz assim, o médico quer colete uma gasometria, já pega o material e já vão fazendo, tá? E aí, junto a isso também, gente, é punção de acesso, para conseguir um acesso venoso imediato, se tiver que entubar, enfim, e aí também as medidas todas, tá? E aí vem uma coisa que daí vocês vão dizer assim, tá, mas é feito tudo sem o paciente estar prescrito? Sim, nós estabilizamos esse paciente para só depois a gente começar a ir para os papéis e começar a fazer. Claro que o técnico que está responsável pelo paciente, ele vai escrevendo tudo ali, anotando tudo que é feito. E na estabilização, às vezes, vocês vão ver, tem uma coisa muito interessante. Muitas vezes acaba se fazendo até medicações por ordem verbal, tá?
E aí vocês vão dizer assim, mas como? Eu aprendi lá em fundamentos que tem que estar, que eu vou fazer o que está prescrito. Na UTI, muitas vezes, a gente acaba primeiro estabiliza e depois a gente prescreve tudo. O que a gente tem que ter o cuidado é que das solicitações que é feito, faz uma ampola de midazolam no paciente. Bom, eu tenho ampola de 15 miligramas e eu tenho de 50 miligramas, qual miligrama tu quer? Então, a gente tem que ter o cuidado nisso, porque para não dar o ruído na comunicação. O que eu estou querendo dizer para vocês em relação a isso, gente? Já houve, às vezes, por ordem verbal, de fazer algum medicamento e a pessoa entender errado e fazer um medicamento trocado. Tá, então eu não posso fazer nada, tu tá me dizendo se eu ir trabalhar no UTI, eu vou dizer que eu quero só prescrito. Não, gente, para evitar o ruído de comunicação, repete-se aquilo que ele quer. Exatamente, Liliane, a comunicação efetiva. Vou dar um exemplo para vocês que eu acompanhei assim, ó, real, e eu digo sempre esse exemplo. Paciente para fazer, o médico diz assim, faz um Ancoron no paciente. E a técnica entendeu, faz um Pancuron. Vocês estão entendendo? Ancoron e Pancuron, só muda o P ali. E são medicações totalmente distintas. Por exemplo, Pancuron é um curare, ele faz paralisação da musculatura torácica. Ele paralisa e não deixa o paciente interagir e competir com o respirador, diferentemente do Ancoron. Ancoron é um antiarrítmico usado para pacientes com arritmia. E aí, casualmente, a técnica entendeu que era para fazer um Pancuron. Vocês pensam o que é a diferença e o que isso ocasionou para o paciente? Aí deu outro estresse, né? Intubação correndo para intubar o paciente, aquele estresse todo. Então, tudo isso. Tubo, exatamente, Diogo. Material de intubação, porque daí o paciente acabou entrando ele entra em apneia, ele não vai conseguir ventilar, ele não consegue ter força de expansão torácica. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora que vai ser solicitado. Pode sim se fazer, é só repetir. Ah, tu quer um Ancoron ou tu quer um Pancuron? Não, eu quero um Ancorão. E ainda se não ficou claro, a gente repete de novo, tá? Teve um caso, numa situação específica, eu sempre conto os milagres, mas eu não conto sempre o santo, tá? Em que era uma funcionária nova, que entrou na UTI, e aí acabou que ela estava sendo treinada, começou, era nova, nunca tinha trabalhado, e o médico disse assim, faz uma dopinha no paciente. Só para que vocês entendam, dopa é dopamina, ela é uma medicação vasoconstritora e ela serve para elevar a pressão do paciente. E essa dopamina não se faz em bolos, não se faz ela sem diluição e muito menos direto, ela é feita por gotejo e ela é feita numa bomba de infusão. E aí, quando disseram assim, faz uma dopinha, ela foi lá e pegou, e estava todo mundo nas suas demandas, e ela fez a seringa direto no paciente. Uma dopa tem 10 ml, ela fez os 10 ml em bolos no paciente. O paciente acabou fazendo uma arritmia, parou, e aí, só que ela tinha entendido, e aí é o que ali a Lidiane disse, a comunicação efetiva, não teve comunicação efetiva, ela entendeu aquilo ali, faz uma dopinha, ela foi lá e fez, entendeu? Então, a gente tem que sempre desconfiar e não achar que o que eu estou fazendo, ele é isso, deve ser isso mesmo, vou fazer. Perguntem se tem dúvida, sim, e a gente também é responsável, né? Vocês imaginem o trauma que ficou essa pessoa, exatamente, Paola, precisa ter certeza. E tu imagina o trauma que ficou essa pessoa, que era nova, começando a trabalhar ali numa UTI, vamos dizer assim, cheio de sonhos e ascensão, né, profissional numa área ali que talvez ela quisesse ficar, lembra da minha história? Se tivessem feito alguma coisa ali na época e eu tivesse feito alguma coisa, aquilo ali ia virar um trauma para mim. Então, por isso que a gente tem que muito cuidar nisso, tá? Se faz muito, sim. Às vezes, a Daisy, que ainda deu o exemplo dela no primeiro dia, né, que não consegui concluir ali o cuidado no paciente, ter que ir embora e parece que não fez nada naquele dia.
Então, a gente tem muitas demandas que tem do paciente, que às vezes a gente prepara uma solução, uma medicação, e depois o médico vai prescrever. E por isso que na UTI é tudo anotado, não que nas unidades não sejam, tá, gente? Mas eu quero dizer anotado assim, ó, instalado dopamina no paciente a tantos ml hora, COAM, conforme a orientação do médico. E aí o técnico tem tudo ali. Depois que está prescrito, ele vai checar, e aí ele vai avaliar se está tudo que ele anotou. E na UTI nós temos também, tudo é anotado do paciente, inclusive os líquidos administrados e os líquidos eliminados. Então, se o paciente recebe 1 ml ou 2 ml, digamos, de diperona, Plasil, aquilo ali também vai, porque é feito balanço, e é anotado tudo que entra e tudo que o paciente perde. Tá? A roupa deve ser entregue, daí os pertences do paciente, que nem a gente diz, né, é entregue para a família assina lá um documento que está ciente que recebeu, porque às vezes também tem adornos, tem coisas de valor, por exemplo, uma aliança de ouro, óculos, né, às vezes o paciente está até com celular, então não se fica com pertences do paciente na unidade de terapia intensiva, diferente que no quarto, tudo é entregue para a família, através de uma sacola e uma assinatura. Junto a isso também, gente, que é entregue, também a gente tem que cuidar muito, que muitas vezes acabam perdendo. Eu paguei muitas próteses dentárias, porque na hora da intubação, de pegar uma via aérea, se retira a prótese parcial ou total do paciente, seja superior ou inferior, e aí intuba o paciente para não ficar com prótese. Muitas vezes a equipe pega com a luva e tira, e aí ela já dobra a luva ali, deixa num canto. E aí tem aqueles maníacos por limpeza que vê, a luva usada, deixou ali em cima, foi fora. E aí, quem é o responsável desse material que foi fora, né? Então, a gente tem que cuidar muito isso para evitar que tenha perdas, e aí futuras incomodações, tá? Então, a estabilização, ela nada mais é do que admitir esse paciente, colocar, monitorizar ele, botar sensor de PA, botar sensor de oxímetro, monitorização, fazer tudo o que é necessário para estabilizar esse paciente. Uma vez estabilizado, aí se vai para os papéis, para a documentação. A Karine ali sinalizou se o paciente vem para uma cirurgia CRM, né? Todo mundo sabe o que é CRM? Eu imaginei. Uma cirurgia de revascularização miocárdica, né? A famosa ponte safena, né? O paciente não tem condições de fazer a CTP, ou não dá para colocar o stent, porque o paciente, quando ele tem e aí eu vou falar isso em monitorização, quando ele tem lá um bloqueio na coronária que está obstruída, e pode ser parcial ou total, esse paciente tem duas opções, né? Quando ele infartou, o infarto nada mais fechou aquela coronária, aquele vaso. E aí ele tem duas opções, ou ele faz o ACTP, que não é o cateterismo, tá, gente? Cateterismo cardíaco é o exame, para ver qual é a coronária que está obstruída. E o ACTP, isso aqui que vocês já devem ter visto no semestre passado, quer dizer angioplastia coronariana transluminal percutânea, tá? O que quer dizer isso? É onde vai se dilatar aquela coronária que está estenosada, obstruída, tirar aquele coágulo, aquela placa que está ali dentro do endotélio, e aí vai se colocar um stent. Só que, às vezes, esse paciente não tem condições, ele tem 4 placas que tem ali, que estão nas coronárias, ele teria que botar 4 stents, porque às vezes não é uma coronária só, às vezes é mais do que uma coronária. E aí, se colocar nesse paciente mais stents, então ele não tem indicação. Aí o médico diz assim, tu vai ter que fazer um CRM, uma cirurgia de revascularização miocárdica. Nós vamos revascularizar aquele miocárdio onde está obstruído ali. E aí eu vou fazer um desenho aqui, eu não sou desenhista, tá? Digamos que aqui é uma coronária, aqui tem outra, sei lá, outra coronária aqui, né? Aqui tem outra, né? Cada coronária tem um nome. Circunflexa, coronária direita, né? E aí, daqui a pouco, essa coronária aqui, ó,
ela tem uma certa obstrução. E aí não está irrigando o sangue não está, né, passando como ele deveria passar aqui, ele deveria vir e ele passar, e aí o paciente tem aquela dor anginosa, às vezes é até uma obstrução parcial, né, ele consegue o sangue passar bem pouquinho aqui, por isso que ele tem dor aos esforços. E aí o que o médico faz? A famosa ponte safena ou revascularização miocárdica, que aí ele pega ou ele pega a safena, a veia safena, limpa ela, tudo, e aí ele vai fazer uma sutura aqui, e aí ele vai pegar essa ponte safena e vai fazer isso aqui, ó, gente. Eu não sou desenhista, tá? É literalmente uma ponte. Então, vai acabar que o sangue vai desviar, ele não vai passar aqui, mas ele vai entrar, daí eles fecham aqui. Aí ele vai fazer um desvio, ele vai entrar por aqui e ele vai seguir irrigando aquele miocárdico ali que está dentro desse vaso, tá? Então, acaba que passa o sangue, faz um desvio, que nem uma ponte que nem se tem aí nas engenharias de estrada. Caiu aquela ponte, tem que fazer outra, faz um desvio. É isso que é a cirurgia de revascularização miocárdica. Entenderam agora? Ficou claro? Deu para entender o que a professora explicou? Sim? Se não entenderam, por favor, a professora explica novamente, até que entenda, eu quero que vocês entendam, tá? E aí, falando dessa cirurgia, que é uma cirurgia, então tá, Marisete, que é uma cirurgia, e os demais, né, que é uma cirurgia de grande porte, o que que acontece? Esse paciente, ele vai recuperar na UTI, e aí, por isso que a Karine disse, porque aí é um paciente que ele vem já com respirador, ele vem com PAM invasiva, que vocês vão ver depois, ele vem já monitorado, ele vem cheio de drogas, do centro cirúrgico para UTI, vem com drenos de tórax, mediastino, pleural, em aspiração, então é um paciente que requer cuidado do enfermeiro e toda a equipe ali, para estabilizar esse paciente, para daí após ir para outra fase, que é o quê? A fase da avaliação, da enfermagem, do médico, do nutricionista, etc, etc. Tá? Então, eu tenho a admissão, que é a parte burocrática, administrativa, eu tenho a estabilização, que é receber o paciente e deixar ele estável, para daí sim a gente começar a fazer a parte dos documentos, que também não são desvalorizados, né? Eles não são menos importantes, precisa ser feito, documentado, tá? Uma coisa bem importante, se o paciente pode vir de fora, se ele vem de fora, geralmente ele vem acompanhado de familiar, e aí acompanhado de familiar, o que que a gente faz? Pede para o familiar fazer a internação do paciente, gente, por quê? Hoje, primeiro, que senão eles não vão conseguir prescrever e fazer toda essa parte da avaliação, né? E outra, se tu quer pedir exame, se tu quer pedir medicamento, não consegue. Então, o paciente tem que estar internado. E a gente tem que cuidar que, às vezes, o paciente chega tão grave na UTI, se ele foi a óbito, como é que vai fazer uma internação se ele foi a óbito antes da internação? Aí aparece óbito lá, sei lá, 10 da manhã e internação às 10h30. Ele primeiro vai a óbito, depois interna. Então, é por isso que a gente tem essa logística de a equipe também direcionar essa família para poder fazer essa internação do paciente, tá? E a avaliação do paciente nada mais é o que vocês estão nos EC1 lá fazendo, né, estágio curricular 1, e aprenderam em semiologia, é fazer um exame físico completo, pegar a história pregressa do paciente, fazer uma anamnese, e nem sempre o paciente tem condições, né, de participar da anamnese, e aí eu vou fazer essa anamnese, essa entrevista de saber de medicações em uso, cirurgias prévias, alergias, com a família, tá? Por isso que é importante a gente falar com a família. E hoje na enfermagem se faz todo o processo, a sistematização da assistência, né, e é importante documentar, gente, fazer prescrição e também fazer a evolução do paciente. Existe hoje alguns enfermeiros nas UTIs que acabam fazendo isso através vai assinalando ali, porque é mais rápido, né? Mas sempre é importante, tem que ter evolução desses pacientes. Eu sempre digo, gente, as palavras se perdem, o registro não.
Tu tá sem áudio, Liliane. Se tu não consegue, sai e entra de novo. Às vezes sai e entra, às vezes é problema da internet, mas igual eu tô gravando, tá? Não vai ficar prejudicada. Então, por isso que é importante a gente sempre documentar, para não ter essa perda, que nem eu disse para vocês, porque a gente acaba perdendo as informações, tá? O médico também faz, e geralmente existe uma nota de admissão da UTI, que é feita pelo médico e também feito pelo enfermeiro, ou ele tem lá um documento já que ele vai preenchendo, que é formalizado na UTI, ele vai preenchendo, tá? E aí tem a evolução, que são os registros diários, não só daquele momento que ele internou, mas os registros sempre que é feito pelo paciente, para poder ter esse controle, tá? E aí vem outra parte, né, que ali também, quando ele conversa, o enfermeiro aqui com a paciente, ela também deve, a enfermeira, passar as informações, gente, de horários de visita, né? Porque quem faz isso aqui é o enfermeiro, tá? Gente, não sei, para quem trabalha na área da saúde vai entender o que eu tô falando, mas para quem não trabalha na área da saúde, vocês vão entender muitas vezes o que a prof diz, que muitas vezes vocês estão lá, quem já teve familiar internado, uma coisa é o paciente entrar na UTI, ele entra, ele não tem nenhum aparato, ele não tem nada conectado, e aí de uma hora para outra ele está com tubos, drenos, catéter, está amarrado no leito, e isso para a família é muito traumatizante, porque a família não está acostumada a ver. Vocês imaginam ver o seu ente, lembra que a prof sempre diz, aquela pessoa que está internada lá, eu não sei se foi para a turma de vocês, eu digo assim, ela é um paciente que para mim, para eu cuidar dela, mas ela é o amor de alguém, e ela é o amor de alguém, e ela representa muito para aquela pessoa. Para mim, pode ser até uma pessoa, mas um paciente com uma patologia tal, que eu estou conhecendo naquele momento, e eu vou cuidar, mas ela é o amor de alguém, ela representa para alguém uma pessoa, e ela é muito importante, não que para nós não seja, mas a gente tem que levar em consideração isso, gente, ela sempre levem isso em consideração que a prof está dizendo, agora quem está em estágio vai ver lá, vai ver que a prof vai estar dizendo, ela é o amor de alguém. E aí é bem complicado, a Jéssica disse que quando a mãe ficou na UTI, ela pediu para não deixarem minha avó ir vê-la, ela de novo. Sim, porque ela é muito traumatizante, tu vê uma pessoa internada, cheio de tubos e drenos, e muitas vezes não sabe exatamente isso, Jéssica, que tu está relatando o que eu ia dizer, as pessoas ficam traumatizadas, não tem reação, elas se param ali na frente do paciente, não sabem como vão agir, porque, primeiro, não sabe se pode encostar, né, se não vai desconectar e não vai prejudicar a pessoa que está ali. Elas olham, às vezes chegam a levantar o lençol, assim, olhar, a pessoa está nua, está com uma fralda, está despida e um lençol em cima, cheio, né, de cabos do monitor. E aí, ela olha ali, ela não sabe o que ela pode fazer. Se ela pode encostar, se ela pode falar, porque tem um tubo na boca. É muito desesperador, gente, nossa. E não só, até o filho. Eu vou dizer para vocês que eu sou da área da saúde, enfermeira intensivista, e eu vi a minha mãe na UTI, e a gente fica sem ação. Não é só para quando se vê também, mesmo sendo da saúde. E aí tu sabe tudo exatamente o que está acontecendo. Então, a gente fica muito mal, sabe? E mesmo sendo da área da saúde, trabalhando em UTI, gente. Então, por isso que a gente tem que dar orientação. O papel do enfermeiro, dar orientação, como que ele vai encontrar, como que ele vai ver. É pior, porque a gente quer saber tudo, né? E olha que eu vou como familiar, eu não me envolvo, eu procuro não fazer, não dou carteiraço, eu não digo nada. Mas é muito complicado. E aí, cabe nós, enquanto enfermeiros que estamos lá, flexibilizar, se não pode ir naquele horário de visita, liberar outro horário, né, e explicar o que significa. Tinha uma época que o clínica tinha um manual, que aí dizia o que era o respirador, o que tinha um desenho
de um pacientinho e uma foto ali que dizia tudo o que tinha. A Jéssica disse que foi visitar, tu deve ter bloqueado, Jéssica. Muitas vezes as pessoas acabam meio que bloqueando isso. A Andressa disse que sabia o que estava acontecendo. Exatamente, sim, porque a gente, muitas vezes, se é da área da saúde, sabe. E se não é, também gera pânico, porque a gente não sabe ali até o que pode ir ou não. E tem gente, vou dizer para vocês, que entram na UTI para ver o seu familiar e passam mal. Nós já tivemos gente que desmaiou, nós tivemos que botar numa cadeira de roda e levar para emergência, porque deu um pico hipertensivo. Então, é muito complicado. Por isso que é importante a gente preparar sempre essa família. E muitas vezes não se tem essa condição de fazer isso, gente. Agora, então, com a pandemia, mudou tudo, né? Primeiro, não tem visita. Se é Covid, não tem visita. Existe as videochamadas, ou o médico liga e dá informação por telefone. A família não vai até lá. Vocês imaginam que angustiante é isso? O familiar está internado e tu não tem informação, tu só tem do médico. Tu vai ver por uma videochamada lá, uma vez por semana, que ele vai deixar liberar, tá? A Deise disse que quando ela estava no técnico de enfermagem, já teve aula sobre traqueostomia, chegou em casa e o pai avisou que tinha feito na avó. Meu Deus, Deise. Isso é outra coisa, as pessoas ficam muito tristes, assim, e saber, né, o fazer a traqueostomia. Porque as pessoas, muitas vezes, é um trauma, né? Não só a gente vê o paciente traqueostomizado, mas tu pensa, porque a traqueostomia ela pode ser definitiva, como pode ser temporária, tá, gente? Mas a gente fica pensando assim, vai fazer uma traqueostomia, como que vai ser, e agora? Porque a gente sabe que o tubo tirou ali, tá tudo perfeito, tá tudo normal. A traqueostomia não, ela tá ali, né? Então, isso tudo acaba gerando um estresse para a família. E agora, nessa época que a gente está em pandemia, praticamente a família não está vendo. Já existe uma limitação. Antes de pandemia era limitado. Número de visitas e um horário restrito. Um horário que era de 30 minutos, só podia entrar 2 familiares. Não é 2 familiares por vez, gente. 2 familiares naquele horário de visita e se revezando. Entrou uma vez, fica ali, depois sai e entra outro. Tá? Então, isso é muito, muito triste mesmo, e acaba gerando um estresse para essa família, por isso que é papel do enfermeiro. E o que eu vejo na prática, vou dizer uma coisa que eu acho muito triste, tá? A Andressa diz que o clínicas tem visita quando o paciente sai do isolamento do Covid. Sim, eles estão liberando, né? E aí tem outra coisa que a Jéssica diz, menor de idade não pode entrar. Concordo, mas eu vou te contar uma coisa, se vinha muitas vezes e me pediam para entrar um neto, era uma mãe que tinha um bebê e queria ver uma criança de 7, de 10, eu deixava, eu combinava com a família, primeiro eu dizia, tá, eu vou te liberar fora do horário, mas eu quero que tu fique ciente, a família que pedia, que tu fique ciente dos riscos que corre assim, mesmo assim tu quer? Quero, então nós vamos fazer assim, tu vem tal hora e traz ele que eu libero, porque senão ia dar um monte de criançada querendo entrar na hora da visita, e aí eu fazia isso, tá, eu liberava, eu flexibilizava sempre. A Tassiane disse assim, onde perdemos um paciente de 34 anos e o pai desesperado, foi uma dor, eu não imagino, ele não via o filho há dias e não pôde nem se despedir por ser Covid, era jovem o filho, Tassiane? 34 anos o filho, putz. Olha, eu vou te dizer, isso é muito triste, nós estamos numa fase triste, porque assim, quando vai para UTI, vai entubar, tu não sabe se tu vai ver de novo, né, se tu só vai ver depois e não dá nem para se despedir, né, que chegou a me dar até calor agora, porque olha, porque ninguém tá livre, Prof, né, eu tenho... Prof, Oi, pode falar que eu te escuto. O pai dele veio de madrugada, né? Uhum. Cortou teu microfone, Tassiane. Desliga o microfone e tenta, agora que eu fiquei curiosa.
Não? A gente depois faz... Agora tá te escutando. Não, é que é difícil falar essas coisas, né? Porque a gente não tá tão acostumada com isso. Não. Mas não te preocupa que a tua dor é a dor de todo mundo, a gente sofre, tá? Não, tudo bem, tudo bem. Eu achei que tu não estava conseguindo por causa do problema do microfone, tá? Mas fica tranquilo, eu imagino o que foi a dor. Hoje, eu tenho ouvido assim, ó, amigas minhas que são enfermeiras, tudo, e tem uma amiga minha que disse assim, eu geralmente, eu sou muito forte, eu consigo trabalhar e ir fazer as coisas. Cara, eu vi isso dela ontem. Eu tive que ir no banheiro, chorar compulsivamente, chorar, lavar meu rosto e depois voltar para trabalhar, porque é uma dor que a gente não consegue, a gente está vivendo num momento que tu não consegue ser imparcial, não tem como ser, nós somos seres humanos, e eu te entendo totalmente com isso, Tassiane, tu pode, isso quer dizer que tu sente, tu tem sentimento, e a gente sabe o quanto é triste isso, é muito triste, gente. Olha, nós estamos numa situação que eu vou dizer, a Graciela agora falou também, que faleceu essa semana 2 crianças, uma de 12 e uma de 9, mas por Covid, Graciela. Tá, os profissionais estão adoecendo de tristeza, depressão, tá horrível. Assim, gente, olha, só a gente que tá lá, eu tava em estágio no IC4, segunda-feira, e tu vê assim, ó, é só Covid, só paciente Covid, é assim, ó, indo a óbito, e aí tu vê aquela tristeza, a família, isso é muito ruim. Prof, o pai dele estava de madrugada mostrando para nós as mensagens, às 19h30, eles tinham conversado pelo WhatsApp, e o pai dele, ele perdeu a esposa, o pai, né, do paciente, o paciente perdeu a mãe, há 3 anos atrás com câncer, e aí era só o pai e o filho, eles moravam sozinhos, né, ele tinha estavam mais juntos, filho, né? Ele tinha só aquele filho, daí ele dizia assim, como é que eu vou fazer agora sem ele? Era só eu e ele, né? Como é que eu nem posso ver ele? Coitadinho. Aí ele mostrou as mensagens das 19h30, que era a última conversa que eles tiveram enquanto ele ainda estava acordado, conseguindo conversar, né? Daí o pai dele dizendo para ele que era para ele confiar em Deus, que daqui uns dias eles iam se reencontrar, que amava muito ele, e ele respondendo para o pai dele, dizendo, sim, eu confio, daqui uns dias eu vou sair daqui. E depois de madrugada triste, a gente tem que ligar para o pai e dizer para ele ir no hospital. É muito triste, meu Deus. E não é a primeira vez, isso está acontecendo direto, e é só a gente não, isso é direto. E deixa eu te perguntar uma coisa, Tassiane, e vocês estão tendo acompanhamento nos hospitais, alguma coisa que vocês tenham uma válvula que possam conversar um momento com alguém, um psicólogo ajudando vocês? Não? Eu trabalho na Unimed, né? A Unimed tem médico, tem psicólogo, não lá dentro, né? Porque essa UTI é uma UTI que a gente tem ali no PA, no pronto atendimento. Sim, que vocês botaram, né? Então não, a gente não tem ali, sabe, pra gente. E como a gente tá tendo que fazer bastante extra, muita gente que trabalha em 2 empregos, tu não tem nem tempo de marcar uma consulta para ir consultar, não dá. Tá muito gente, ruim, mas sabe? cuide bastante a saúde mental de vocês. Tá bem difícil. A gente acha, assim, que, pelo que a gente está vendo, né, que daqui a pouco eles talvez vão começar a convocar a gente, porque a gente está fazendo extra, só que ninguém mais está aguentando, está todo mundo muito cansado. Além de estar cansado fisicamente, é o psicológico também. E aí eu acho que daqui a pouco eles vão começar a convocar a gente. Aí não tem o que fazer, né?
Eu imagino, Tassiane, e eu imagino, assim, a dor desse pai, sabe? Tu tá perdendo o filho, e tem gente que tá perdendo a família, gente. Ai, olha, eu não sei qual é a religião de vocês, eu sou espírita, e eu sofro tanto, porque eu digo assim, eu digo pro meu marido, tu já pensou, eu não posso também nem falar, porque senão eu começo a chorar, daí a nossa aula, que é para ser uma aula, a gente tá aqui numa catarse todo mundo. Eu disse assim, eu digo pro meu marido, tu já pensou o que é, eu respeito a religião de todo mundo, mas eu digo assim, tu já pensou o que é esses espíritos chegando lá e não entendendo o que está acontecendo, sabe? Porque assim, gente, a gente está falando de morte, às vezes é de 3, 4 numa tarde, num turno, pessoas jovens, pessoas idosas, está muito ruim isso, está muito ruim, gente. Prof. E eu te entendo. Fala, Paola? Isso. Pode falar. Meu do trabalho, ele perdeu os 3 avós dele no mesmo mês. Os avós paterno foi na mesma semana, o vô e a avó, e daí nessa semana ele postou que perdeu a avó materna. Ai, me diz, como é que as pessoas conseguem, e aquilo que vocês estão dizendo, não consegue nem se despedir, tu não consegue nem ter um velório, porque assim, a coisa tem que, não, tu tem que ser fechado, caixão, é tudo, mas o Tassiane, ele foi entubado e não conseguiu, mesmo assim, quando entubaram, porque se ele estava conversando com... Ele estava com a máscara de Hudson, prof, e aí... a gente tem um corredor, e aí são uns 10 leitos ali de UTI, e depois disso o resto do corredor é internação COVID. E aí tem muitos pacientes jovens lá também, né, dependendo de oxigênio, com COVID, e esse paciente começou a ficar ruim desde de manhã, de tarde ele piorou, ele não tolerava muito, ele estava se autopronando, mas ele não tolerava ficar muito tempo, então a saturação começou a cair, aí a gente pegou um respirador da nossa UTI que não estava sendo usado e foi levado para lá para colocar ele na VNI, aí ele também não tolerou a VNI, aí tentaram entubar ele, mas foi uma coisa dramática, a tentativa de entubar, no fim eles conseguiram passar só a máscara laríngea, e aí ele parou, daí a gente iniciou o protocolo de RCP, e aí foi terrível. Ai, Tassiane, eu imagino. Aqui a Graciele também estava falando dessas duas crianças, uma de 9 caiu do cavalo e caiu numa vala e quebrou o pescoço, que coisa mais triste isso, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esse nosso mundo, gente? A Jéssica disse que a amiga se formou no técnico e foi chamada para trabalhar na ala Covid, e ela pediu para soltarem ela, porque não estava aguentando ver os pacientes no estado e não sabe o que fazer para ajudar eles. Ficou mal, eu imagino. E a Dronísia botou que o avô faleceu agora, Dronísia, recentemente. Ela saiu do trabalho, Franco? Ah, saiu, tá. A avó faleceu agora, então. Se ela botou, foi agora. Porque ela estava aqui na aula. Meu Deus, coitada. Ai, gente, mas o que é isso? Não, vamos parar o intervalo, essa aula está muito pesada. Ela estava aqui, estava participando da aula. Devem ter ligado para ela e ter avisado, tadinha. Se vocês têm mensagem, mandem uma mensagem para ela, tá, gente? Não, essa aula nossa tá. Vamos respirar um pouquinho, daí a gente volta depois, tá? Não, tá muito triste mesmo, Graciela, tá horrível tudo. É criança, é jovem, é todo. Vamos fazer assim, vamos fazer um intervalinho, 15 minutos e às 21 a gente volta. Olha aí, já é quase 15 para as 9. Até para vocês beberem uma água. Te acalma, tá, Tassiane? Gente, sim. tentem. Eu quero aproveitar e tirar uma dúvida contigo antes do intervalo. Diga. Se por acaso começarem a convocar a gente,
convocarem para o horário da tarde, que é o que eu estou fazendo o estágio agora. Tá. Ou para sextas-feiras de noite, sábados de dia, porque a gente não sabe como é que vai ser. Como é que funciona por causa das minhas faltas, tanto na aula quanto no estágio? Tá, se começarem, primeira coisa, né, Tassiane, vamos pensar bem objetivamente. As aulas a gente vê depois, tá? A gente grava as aulas, isso é o de menos, tá? As aulas estão lá, isso é tranquilo. Daqui a pouco a gente vê se tem como tu ir para o turno da manhã, fazer o estágio, terminar as aulas. Mas a primeira coisa que a gente quer e as tuas condições emocionais para ficar trabalhando também. Tu tem que pensar nisso, tá? Eu sei que tu pode ser convocada, que podem precisar. E eu ainda tenho uma certa esperança que as coisas melhorem, que a gente chega a estar no topo e que agora a tendência é diminuir isso. Porque, gente, nós estamos, sabe? Mas se tu for convocada, a gente pega o teu estágio, passa para de manhã, tu termina depois ali, enfim, a gente vai ver o que faz. E as aulas são gravadas, qualquer coisa, tu não vai reprovar por falta por causa disso online, tá, Tassiane? E a gente tá faz bom. a chamada para poder ter controle, mas a gente sabe Não, que tá todo mundo, quem é da área da saúde, estão trabalhando, estão em função, sim, tá? que né, Mas a gente não sabe, a gente está ouvindo falar e a coisa está ficando pior, então a gente, né, montaram até agora, essa semana estão montando mais uma tenda ali para ter mais leitos, e aí a gente está vendo que é o que vai acontecer. a Unimed é a Novo Hamburgo? Não é tem o hospital da Unimed Novo Hamburgo e tem o PA, né, a emergência, e aí essa parte tá na toda PA, aí, né? isso, eu sou dali da emergência, que agora é 95% tudo é Covid, né? Se cuida, E né, aí, gente? Quem tá trabalhando, por favor, né? Ainda mais na área Covid, se cuidem. Porque baixa imunidade, vocês estão num nível de estresse, né? Tudo isso. Eu sei que estão vacinados, né? Mas igual se cuidem, tá? Por favor. E vamos fazer um intervalinho, então. Agora são 20h48. Vamos combinar, então, 21h02, 21h03. A gente volta, tá? Respirem, tomem um copo d'água. Pra gente se acalmar e a gente voltar, tá? Até daqui a pouco. E veja se tá tudo bem com a Dronísia, gente. Fiquei preocupada com ela também. Tá?